Hoje, 23 de agosto de 2017, programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando Joana d'Arc, rainha do Carnaval Santista do ano de 1982. Boa tarde, Joana. Boa tarde. Vamos fazer um início assim, falando dos teus dados pessoais, tá? Nos diga teu nome completo. Joana d'Arc Cerne de Almeida. Cerne com C. C-E-R-N-Y Isso. de Almeida. Nome completo dos seus pais. Josias Nunes de Almeida, Liversina da Cruz Almeida. Ok. E data e local do teu nascimento. Eu nasci em Araçatuba, em estado de São Paulo, interior de São Paulo, no dia 3 de julho de 1957. Completei 60 anos, uma idade que eu estava aguardando com muita ansiedade e estou me sentindo muito jovem. Ai, que bom. Me diz uma coisa, as tuas lembranças de infância lá em Araçatuba, quais são? Olha, é um momento interessante, porque eu acho que na infância marca muito para a vida adulta a vida que a gente passa com convivência familiar. Então, a minha infância foi uma infância muito complicada, porque eu venho de uma família de classe baixa, pobre e muito pobre. Então, eu fui criada em creche, em várias creches de Araçatuba. Então, a partir daí, eu tive que aprender a lidar com a vida, porque quando você não tem o apoio do dia a dia de família estrutural, você aprende a lidar com a sua defesa, você aprende a lidar com a diversidade. E na creche eu acho que foi aí que criou-se dentro de mim essa independência, essa vontade de ser alguém na vida. Então a infância para mim marcou bastante por causa dessa diferença social, vamos dizer assim, que a minha família ela vem desse quadro de uma diferença social que é da desigualdade. E aí você fazia o que lá na sua adolescência? Você Então, praticava esporte? Depois que eu estou em Araçatuba, na creche, com 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Já como babá, porque minha mãe trabalhava também para as pessoas fazendeiras, porque Araçatuba é uma cidade onde tem até hoje, predomina a cidade do boi e do gado. Então, existe uma classe alta, muito alta até, que é onde sai o preço da carne mesmo para o Brasil. E a possibilidade de trabalho para quem não tem ainda uma família estruturada é, no caso, com 10 anos de idade, começar como babá, que foi o meu caso. Então, significa que eu não tive assim uma infância. Já teve a creche, que eu teria que saber dominar a situação da creche, e com 10 anos já começar a viver uma vida de adulto. Nessa creche você aprendeu as primeiras letras? Sim, porque aí eles colocam depois dos 7 anos, porque eu fico na creche até os 9. Na idade para ir para o primário, eu vou estudar o primário e depois praticamente eu tenho que deixar a creche porque faz parte do processo, você não fica depois dos 10 anos. Aí eu consegui, minha mãe conseguiu, com as famílias que ela trabalhava, ela conseguiu uma bolsa de estudo num parquinho, que tinha até piscina. Então, já me considerei assim, nossa, saí da creche, estou indo para um parquinho onde tem piscina. E lá é que eu tive essa oportunidade de depois começar a trabalhar como babá, por causa desse conhecimento do parquinho. As famílias depois perguntavam se a minha mãe poderia me permitir a cuidar da criança, então comecei a trabalhar com 10 anos. Mas foi uma experiência interessante, embora eu acho que quando você é criança, seria bom mesmo que a criança viva a sua fase. Mas eu tive que realmente crescer antes do tempo. E o seu pai? Então, meu pai é uma história interessante, porque meu pai, o Josias Nunes de Almeida, ele era um boêmio, um homem bonito, um músico. Vamos dizer que naquela ocasião, naquela época, ele era considerado realmente um artista. Ele tinha uma banda, ele tinha uma orquestra mesmo. A paixão dele era a música, era o samba, uma pequena escola de samba ele tinha. E entre tantas outras mulheres, a minha mãe foi a escolhida no sentido papel. Porque a realidade mesmo do casal, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito direta com a verdade. Ela dizia, olha, eu amo teu pai do jeito que ele é, mas eu sei que ele às vezes não vem. E aí, com o tempo, você vai entender que existe vidas paralelas, que era a escolha do casal, que depois, claro, você acaba entendendo que existe todo um processo de vida conjugal que, quando você é criança, você não entende,
mas que mais tarde você acaba entendendo que são os adultos mesmo que fazem as suas escolhas, né? E aí Mas para falar também do que eu falei do meu pai, se você me permitir, eu vou falar da minha mãe, a Liversina da Cruz Almeida, que é a Dona Nega, porque na cidade de Araçatuba ela foi conhecida, porque eles são falecidos, né? Minha mãe marcou muito pelo nome de Dona Neguinha, porque a minha mãe era uma pessoa muito espiritualista, fazia procissões no bairro, então era uma pessoa diferenciada. Sempre estava nas... Minha mãe era doméstica, no começo da minha infância eu a conhecia assim como doméstica. E depois, como eu disse, com interferência das pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, ela foi trabalhar na casa das pessoas ricas, digamos assim, os fazendeiros, e dali ela fez campanha política e ela conseguiu depois um cargo na prefeitura de Araçatuba. Então a Dona Nega também teve uma influência muito grande em Araçatuba, porque do fato dela ter sido copeira do gabinete do prefeito, depois ela termina a carreira dela na prefeitura dentro do museu como recepcionista. Então foi uma pessoa que teve muita influência com a vida das pessoas que eram da nossa classe, né? Então a minha mãe sempre dizia, não, a pobreza não existe. O que existe realmente é uma diferença social, porque a pobreza, ela fica muito mais dentro do estado de espírito do que propriamente nas causas materiais, né? Então foi assim que eu fui criada, com uma família com antecedentes diferenciados, né? Um casal que não era normal, era anormal, porque meu pai quase ele não aparecia em casa, então quando ele aparecia era uma grande diferença. Eu me questionava muito, porque quando você é criança e você vê os outros amigos, ou você vê uma outra família de padrão normal, vamos dizer assim, e eu me questionava, eu perguntava para minha mãe por que era diferente. E ela dizia que era muito cedo ainda para me entender essa questão. Você tinha irmãos e irmãs? Tenho. Eu tinha um, já faleceu, e eu tenho ainda mais 2 irmãs, né? Mas são totalmente diferentes de mim. Porque já desde pequena eu sempre achei que aquela vida que eu estava vivendo, ela não correspondia às minhas ansiedades. Eu não sei porquê, mas eu sempre senti que era muito pequeno aquele lugar, que a minha família era muito desestruturada, mas eu falava com a minha mãe verbalmente dentro desse nível mesmo. Então, talvez eu até chocasse, porque eu falava para ela que eu via as outras famílias diferenciadas e que eu queria ser como as outras famílias. E aí ela explicava que era um processo que eu ia ter que aos poucos perceber que cada pessoa tem uma certa predestinação e que ela esperava realmente que no futuro eu pudesse fazer alguma coisa diferenciada do que ela fez. Então é muito importante frisar, pelo menos é assim que eu penso, né, que para a infância, para uma criança, a estrutura familiar ela é fundamental. Sobretudo também uma estrutura de uma sociedade, no caso, né? Se ela não precisa ser o pai e a mãe mesmo biológico, mas é necessário que haja uma estrutura social a nível de governo também, a nível de vizinhos. Eu acho que uma criança ela precisa de uma referência, né? Então, Bom, termine. não, para concluir sobre essa fase da infância, eu acho que foi uma fase difícil para mim, mas que eu soube administrar muito bem, porque a minha mãe sempre lidou com a verdade. Ela nunca escondeu que meu pai era uma pessoa diferenciada, ela sempre disse desse amor que eu achava estranho, mas que era um amor, que ela acreditou que era assim que ela o amava, e inclusive nas vezes que a gente conversava sobre este amor, eu dizia, mas se amar é isso, então eu nunca vou querer, porque eu acho que você trabalha muito, o pai quase não aparece, porque a gente passava por necessidades às vezes, no sentido de faltou gás, desligava a energia elétrica, a gente tinha que estar sempre mudando de um lugar para o outro, porque se aumentava o aluguel, aí não dava para ficar naquela residência. Então eu atravessei esse caminho que a gente, né, como filhos, vai, mas eu era aquela que questionava. Meus irmãos nunca foram de questionar, ou menos, né? Mas eu não, eu batia de frente, digamos assim, eu batia de frente. Eu já queria entender essas diferenças sociais. Na passagem, então, da tua infância, que foi um pouco complicada, né, por esses motivos, como é que foi o
teu pai teve alguma importância na tua ligação com o carnaval? Sim, Já que você sim, sempre porque, teve olha, uma além dele relação? ter sido uma pessoa assim super simpático, meu pai era um amigo. Meu pai nunca nos bateu, nunca bateu em minha mãe, porque eu acho que nós éramos pobres, eles tinham uma opção de vida entre eles dois, mas tinha respeito. Eu assisti sempre uma boa comunicação, um diálogo. Não era bem o que eu queria, mas o casal funcionava dessa maneira. Então, meu pai nunca foi agressivo comigo, ou com meus irmãos e com minha mãe. Então, isso foi muito interessante. Ele só não tinha dinheiro. Não, já não tinha violência e tinha uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim, tanto do meu pai como da minha mãe. Nós fomos criados, né, eu digo meus irmãos também, com liberdade e com um diálogo muito franco. Então, eu me lembro com 13 anos, a minha mãe e meu pai, eles falavam, olha, nós não estudamos ou fizemos apenas o primário, mas depende de vocês. Se vocês quiserem estudar, vocês estudam. E se vocês não quiserem, a opção é de vocês, porque a vida é de vocês. Então, eu acho que essa franqueza, ela colaborou muito para mim, porque eu queria competir, digamos assim, quando eu via as pessoas nas escolas, minhas amigas, porque eu depois passei desse parquinho para uma escola que tinha uma sociedade de nível classe média alta. Foi como uma bolsa de estudo. Então, eu estava sempre me comparando. Eu mesma, não que as pessoas cobrassem alguma coisa de mim, mas eu que estava me cobrando. Então, foi bom porque, como eu vinha de uma sociedade de classe média, baixa e pobre, e eu estava num colégio onde realmente existia uma classe média alta, eu queria chegar lá também. Então, eu acho que é uma questão mesmo de você ter apoio. Como eu já disse, tanto faz de um vizinho, de uma sociedade, de um governo, você ter como referência que você pode fazer um caminho melhor daquele que você, no momento, não tem como fazer opção, no caso. Mas eu fiz a opção pelos estudos porque eu queria competir com as minhas amigas e eu achava que, embora meu pai e minha mãe não iam ter condições de me colocar na universidade, alguma coisa que eu ouvia sempre, porque eu ouvia as pessoas questionarem isso, e aí depois eu me perguntava, eu tenho que continuar estudando, eu vou buscar uma solução para que eu possa realmente deixar dessa classe baixa, pobre, né? Então, fez o quê? Então, em Araçatuba, eu começo a me destacar já nesse colégio, o colégio chama-se IE, ele existe até hoje, e eu comecei a me destacar dentro do esporte. Porque eu acho também que quando uma criança tem uma certa rebeldia, que era o meu caso, ela pode também demonstrar isso através do esporte, né? É uma maneira de extravasar a rebeldia que a criança tem. Então, eu acho que o esporte ele salva realmente muita criança que vem da periferia, que passou pelo problema que eu passei, de uma família, de uma certa forma, desestruturada. Então, eu acho que o esporte realmente é um caminho excelente para tudo, mas principalmente no caso de uma criança, que foi o meu caso. Então, nesse colégio onde eu estudei, e que eu tinha bolsa de estudo porque eu ganhava todo o material escolar. Então, naquela época, nós dizíamos, eu era da Caixa, né? Então, você recebia, tudo era gratuito para mim. E eu me esforçava mais do que as outras pessoas, porque além de eu me sentir dentro de um colégio super importante, que assim eu via, eu recebia os materiais, eu tinha que fazer valer, né, esse compromisso. Então, foi aí que eu fui descoberta, praticamente, pela professora de Educação Física, a dona Ede Virges. A aula era às 6 da manhã e nós tínhamos que chegar 15 para 6. Então, nós íamos, quando era época de inverno, no escuro, porque ainda 15 para 6 estava escuro. Então, eu me lembro até que muitos pais tinham que levar os seus filhos, porque era ainda meio escuro, para chegar no estádio municipal. E essa professora eu tenho como uma referência, porque ela era exigente, ela queria o nosso tênis branquinho, ela queria o uniforme, nós tínhamos o uniforme, uma sainha toda de prega, tinha que estar passadíssima, o tênis tinha que passar no Guete, não acho que era no Guete o nome, tinha que passar. Então, se lavar o tênis, eu colocava atrás da geladeira, porque nessa ocasião já tinha uma geladeira para secar. Então, essa professora, ela realmente me foi como uma grande referência. E ela percebia que eu tinha essa voz de comando, porque nós tínhamos marcha, como no militar, esquerda, direita,
direito a volver, era realmente interessante a aula da professora de Virges. Nós tínhamos, por exemplo, o 7 de setembro, que tinha que fazer as coreografias também. Então, era uma aula super interessante, até pelo horário, que aí você acaba aprendendo a ter disciplina, o que uma criança necessita, para que depois, quando ela chegar na vida adulta, quando ela realmente ter mesmo que enfrentar a verdade da sociedade, a disciplina é fundamental. Então, a base realmente é essa educação que a criança vai receber, tanto dos professores, como do vizinho ou de uma sociedade. Você, então, era uma aluna complicada e apelou para o esporte, apelou no sentido. Certo. O esporte até para extravasar. Extravasar, porque eu na escola, eu era muito agitada, eu me questionava demais. Bom, aí desse parecer do basquete, porque aí eu começo no atletismo. Isso que eu ia perguntar, qual o esporte que você escolheu? Eu começo no atletismo, começo com atletismo, corrida, 800 metros, salto em altura. Eu vou para o estádio porque a professora percebeu que eu tinha o dom para o esporte. E então falou, olha, essa garota pode ser aproveitada para a seleção, para representar a cidade nos Jogos Abertos, Jogos Regionais. E aí do atletismo eu fui tentar o basquete. E como sempre fui muito agitada, o basquete, embora eu não tenha altura, eu sempre então fiz a linha de frente. Eu sou agressiva, buscava a bola, queria comer a bola, eu chegava invocada na cara da menina. Então eu percebi que era o basquete que tinha muito mais a ver comigo. Você era armadora? Era armadora, ficava muito mais na defesa também, porque eu não tinha altura, né? Eu acho que o basquete você tem que chegar a 1,70 m, mas eu tenho 1,65 m, mas eu tinha garra, né? Eu tenho garra, né? Então, eu acho que isso é essencial no esporte, no geral, né? Mas principalmente no basquete, que você tem que ir lá buscar a bola e tirar a bola da mão da menina, foi muito importante essa fase para mim. Então, eu joguei basquete na seleção de Araçatuba. Então, aí a continuidade, você começou na escola e depois eu fui progrediu ao ponto de chegar na seleção da cidade. E quando eu chego na seleção da cidade, já comecei a ser considerada alguém interessante, importante na cidade. A prefeitura pagava, porque eu não tinha condições, por exemplo, nas viagens, eles realmente sempre sanaram essas dificuldades e iam na minha casa, falava com meu pai, com a minha mãe, porque tinha depois os Jogos Abertos, Jogos Regionais, né? Então, eu comecei a participar realmente, ativamente da parte esportiva. E aí era a hora que a minha mãe dizia, filha, eu estou um pouco preocupada com você no esporte, porque você viaja. Aí eu não podia ganhar o dinheiro que era para ajudar a família, né? Entende? Porque quando você vem de uma classe média pobre, você tem esse lado. A criança, não é que ela é usada, mas ela é um meio também de trazer recursos para casa. E aí eu entro no esporte, e aí o esporte... Então, esporte amador, e naquela época não se... Só tinha uma ajuda de custo, assim, mas muito irrisória, né? Aí a minha mãe ficou preocupada, porque era um dinheiro que não entrava, né? Eu era babá, de repente deixei de ser babá e comecei a viajar. Mas aí eu falei, mãe, eu gosto do que eu estou fazendo, eu não estou dando prejuízo, porque a prefeitura pelo menos está pagando uma parte para mim. Então, aí eu falei, mas eu vou começar a vender Avon, Christian Grey, desculpa, eu estou falando o nome, mas eu comecei a vender também produtos assim de catálogo naquela época, para ter uma maneira também de ter dinheiro para poder colaborar com aquilo que a minha mãe também sempre contava, né? Então, o esporte começou a ajudar por aí, porque aí depois eu encontrava as pessoas, olha, gente, está aqui o livrinho, então era uma maneira de fazer o meu comércio sem deixar de continuar jogando, né? Foi muito bom. O basquete em Araçatuba foi uma fase interessante, sim. Quando você deu essa progredida no basquete, você parou com os estudos? Não, sempre continuei nos estudos, mas, vamos dizer, não com tanto afinco, porque quando você viaja e quando você também está na fase de adolescência, você fica muito mais no visual, na aparência, você dá muito valor, porque isso faz parte do ser humano. E ainda mais na criança que é adolescente, que vem de uma sociedade pobre, quando ela se vê envolvida praticamente no mundo dos ricos, ela quer, né, ela quer se aparecer. Então, realmente, tanto é que até é interessante frisar, que depois do basquete, eu consegui, por causa do basquete, eu consegui um título de sócia no Clube Corinthians de Araçatuba,
sem nunca ter pago uma mensalidade, porque eu não tinha condições. Eles também... Uma espécie de sócia praticante. Isso, uma sócia praticante. Até porque, nessa ocasião, depois começou eu também me interessar muito mais pela dança, além do esporte, pela dança, porque a dança eu sempre gostei, né? Dançar para mim sempre foi uma coisa normal, porque meu pai já tinha, desde quando eu nasci, eu já conhecia a banda do meu pai, os carnavais da rua e tudo. Mas assim, não nos clubes, porque na cidade de Araçatuba, eu acredito que agora mudou um pouco, mas nessa ocasião, para você chegar aí a um clube, você teria realmente que ter uma certa notoriedade, ter uma condição financeira, porque, infelizmente, o ser humano, às vezes, ele vai muito pelo visual. E eu não tinha condições de roupas, de calçados e tudo isso. E quando eu recebo a possibilidade de frequentar esse clube, aí começou a tortura, né? Porque aí eu não tinha roupa, não tinha calçado, aí eu tinha que ficar emprestando. Aí o calçado que eu tinha, eu trocava de cor, porque a gente levava no sapateiro para tingir. Então, ele virava de branco, ele virava dourado, entendeu? Depois prata. Era sempre o mesmo. O vestido de longo, ele tinha que se tornar depois. Sempre eu tinha uma criatividade, mas eu não deixava de participar por causa dessa questão social. Nessa época, você tem qual idade? 13 para 14 anos, porque eu comecei a visualizar a saída de Araçatuba já com 14 anos. Quando eu frequento o clube, eu estou com 14 para 15, e aí eu vejo mesmo que o meu mundo real não tinha nada a ver. Aí eu saía do clube com roupa emprestada que as pessoas me emprestavam, calçado que me emprestavam. Quando eu chegava na realidade, que era a realidade da minha família e da minha casa, aí eu falava, não vai dar, isso não vou poder continuar me enganando. Porque como a minha mãe, isso foi importante, como a minha mãe, ela sempre frisou que a verdade, embora ela seja dolorida, e às vezes a gente tem dificuldade para aceitar uma verdade, né? Ela dizia que era o melhor caminho, porque com a verdade você pode buscar as soluções de maneira inteligente. Então você vê, a minha mãe, a dona Nega, né? Que era uma pessoa que só teve, acho que só o 2º grau do primário, não fez nem o 4º ano, ela é uma pessoa com uma grande sabedoria, porque ela passava essa mensagem positiva, ela sempre realmente me herdou, eu herdei dela esse lado positivo, porque eu vejo a vida de maneira muito positiva. Nessa época aí você já tinha ligação com o samba? Então, aí eu começo a frequentar o clube. E quando eu começo a frequentar o clube, nessa ocasião, nós tínhamos orquestras mesmo, porque isso em 1970, não era como hoje que tinha DJ. Era orquestra, música ao vivo, então você ia nos bailes do clube, todo mundo ia assim super elegante, era orquestra ao vivo, era muito bonito realmente. É como acontece hoje aqui em Santos, que eu percebi, no Vasco da Gama. Tem o clube do Vasco da Gama, que lembra essa época, né? Que eles têm orquestra também no Vasco da Gama. Então, eu começo a frequentar o clube e começo a dançar muito bem, porque já dançava mesmo. Aí todo mundo que queria dançar comigo. E aí os diretores do clube falavam, Joana, olha, se ninguém entrar na pista, você, por favor, entre na pista, convide as pessoas. Então, praticamente, eu comecei a ser assim, a pessoa que animava o clube, né? Que abriu o baile. Abriu o baile mesmo, né? Então, e com o coração, porque, mano, eu adorava. Estava entrando no clube sem pagar nada. Porque, claro, para eles também era interessante, né? Sim. Então, era ambas as partes. A dificuldade do clube é que era muito longe da minha casa. Porque, vamos dizer assim, eu morava na periferia e o clube era na cidade, né? Considera-se cidade, porque é a mesma situação como a atual, né? Existe isso. E eu não tinha os pais para ir buscar, não tinha carro, não tinha dinheiro para pagar táxi, muito menos pegar ônibus. O ônibus terminava à meia-noite, então o baile terminava às 4 da manhã. Então, só para você perceber, a verdade que eu fui criada, meu pai e minha mãe, eles não proibiam. Eles falavam para mim, filha, ó, o juízo, né? Usava juízo, cuidado, você já está numa idade de ser bonita, tá mocinha. E minha mãe explicou todos os efeitos da parte de ser mocinha, os cuidados que você pode ter se você depois começar com paixões, que é normal. Então, tudo isso foi muito esclarecido. Como eu estava dizendo, o fato negativo do clube, que era longe da minha casa. E eu tinha que voltar a pé. Olha, às 4 da manhã.
Então, eu voltava a pé com o sapato na mão, mas assim, rezando, né? Rezando, andava no meio da rua, porque tinha árvores, Araçatuba é muito arborizada. Aí tinha árvores, então eu procurava andar no meio da rua. E como em Araçatuba também, não sei se até hoje tem, as pessoas moram muito em casa mesmo, casarões e tal. E eles têm guardas à noite, né? Então, eu até às vezes me assustava com aqueles guardas que cuidam daquelas casas, né? Então, eu andava no meio da rua para evitar, porque, claro, tinha sempre um engraçadinho que queria ficar me perseguindo. Então, eu ficava trocando lado, entendeu? Então, olha, já nessa época eu tive que confrontar com esses medos, né? E nunca deixei de querer encarar o que a vida estava me oferecendo, que era a oportunidade de viver. E a minha mãe dizia, na hora que você chegar, se eu estiver dormindo, você me acorda, porque eu vou ficar te esperando e ao mesmo tempo não vou dormir em paz. Mas ela nunca proibiu. Então, eu acho também isso muito positivo, né? Porque é complicado. Eu não tive filhos, mas eu acho que deve ser complicado você dar uma educação para os filhos, principalmente na geração atual, mas eu acho que a liberdade é importante, sim. Falar a verdade e precaução também é importante, porque se você proibir, eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Então, eu acho que é preciso mesmo diálogo, né? E nós não tínhamos dinheiro, nós éramos pobres, mas eu tive muita riqueza de diálogo com a minha mãe. Não tive muito com meu pai, porque não tive muita oportunidade, né? Como eu já disse, ele era músico, ele estava sempre por aí na vida. Mas eu chegava em casa às 5 da manhã e minha mãe, quando eu chegava, ela levantava. Quando ela podia, senão eu acordava para dizer, mãe, tá tudo bem, cheguei. Filha, olha, tem um bolo de fubá. Como é que foi o baile? Você dançou? Como é? Ela era. Então, você vê, ela tinha uma relação de amizade mesmo, né? Não era aquela curiosidade também exagerada, mas ela queria conversar. E você foi rainha do carnaval? Aí eu fui a rainha do carnaval deste clube. Deste clube? Então, eu já estava com... É a rainha Do clube. não da cidade, Não, do do carnaval clube. da cidade. Tanto que tem algumas fotos aí também, ou uma foto, né? De 1974, e nessa ocasião, o carnaval de rua, você saía de perua, de jipe, todo mundo ia atrás, era um curso, era diferenciado. E aí, então, eu saio de coroa, tudo, pela rainha do carnaval do Clube Corinthians, né? Então, você vê, já começa a me destacar depois no carnaval mesmo, como rainha do Clube Corinthians. Menor de idade. Menor de idade. E nessa ocasião, existia uma lei, que eu não sei se existe até hoje, que os pais assinavam para os filhos que eram menor de idade poder ir para o baile e ficar até depois da meia-noite. Era um alvará que tinha, com foto, com assinatura do pai e da mãe. É alvará. Então, tinha que ter renovação, se não tivesse assinatura do pai e da mãe, então o juiz de menor poderia, exatamente, o clube não podia deixar, porque o clube era responsável de verificar o alvará de quem era menor de idade. Então, era interessante isso. Então, eu fui rainha do carnaval do Clube Corinthians em 1974. Essa foi a primeira realidade do carnaval. Como rainha, você tinha que frequentar os bailes de carnaval. Do clube. Ficar lá no salão. Isso, no salão, que eram as matinês. Então, era super interessante. Ganhei a roupa, então já, né, ter que ir numa costureira. Então, tem as fotos também daí dessa ocasião. Então, foi muito interessante realmente essa ocasião da minha adolescência, né? Era uma adolescência com conflitos, mas com conflitos que eu me questionava e eu sempre percebia que todos esses conflitos me levavam a pensar, um dia eu vou ter que deixar Araçatuba. Sim. No meu subconsciente, eu sentia que eu ia ter que deixar Araçatuba, porque eu vivia aqueles momentos quase que me enganando, né? Porque a minha realidade era outra, né? Total. E aí você foi rainha do carnaval de Araçatuba? Fui. Aí depois eu saio de Araçatuba com 16 para 17 anos. Aí eu vou para São Paulo. E foi interessante quando eu decido sair de Araçatuba, porque eu já comecei a ser muito conhecida no clube, aí eu converso com o pessoal e falo, olha gente, eu tenho vontade de ir embora de Araçatuba.
e eu gostaria que vocês me ajudassem, que eu vou começar a vender rifa para juntar o dinheiro. Então, além daquelas Avon Christian Grey e tudo, existiam umas rifas que tinham um nomezinho. Sim. Aí alguém me trazia alguma coisa do pai, alguma coisa para rifar. E aí todo mundo comprava e eu comecei a guardar esse dinheiro dentro de um vidro de vinho, que era de palha de 5 litros. Um garrafão. Então eu comecei a guardar o dinheiro no garrafão, porque a vida precária que nós tínhamos, qualquer coisa minha mãe sabia que eu tinha dinheiro. E aí, mas lá dentro do vidro não dava para tirar. Era só para tirar quando eu fosse embora de Araçatuba, porque eu estava certa de que eu ia embora de Araçatuba. Então, estava determinada. mas eu sou determinada, eu não perdi esse foco. Então é uma coisa mesmo que eu acho que eu nasci com esse dom da determinação e da disciplina, que é muito importante. Aí eu pego e começo a vender rifa e determinada que eu ia deixar Araçatuba. E eu deixo Araçatuba com o apoio de todos os araçatubenses, na verdade, porque todo mundo comprava rifa, sabe? Todo mundo começou a acreditar nessa minha ideia. Passou a ser, assim, o sonho de muitos adolescentes também. Nossa, ela fala, eu também vou embora. Aí era interessante até porque tinha esses adolescentes ricos que tinham perturbações porque eram ricos. Sim. Eu tinha, porque era rico, mas não tinha liberdade que eu tinha. E aí depois eles começaram, por exemplo, a querer ir na minha casa. Sim. Foi tão interessante essa fase, porque as pessoas gostariam de conhecer a minha família. E eu falava, olha, nós somos pobres. Não tem problema. Então as pessoas iam lá, levavam uma caixa de laranja, levavam alguma coisa, e ia na minha casa e adorava, porque nós éramos pobres, mas tinha uma diferença para eles. Aí eu me lembro, nessa ocasião, minha mãe já estava trabalhando na prefeitura para o prefeito. Silvio Venturoli, me lembro até o nome do prefeito. E com Dona Germina era a esposa. E eles tinham uma chácara, com piscina, uma chácara legal. E eu não sei por que eu tive a ideia de querer fazer uma gincana na chácara do Dr. Silvio Venturoli. Mãe, pede para o Dr. Silvio emprestar a chácara para mim. Olha, atrevida, consigo a chácara. Fiz a gincana para esse monte de amigos do Clube Corinthians, uma gincana que todo mundo tinha que levar alguma coisa, uma gincana que ia ser o dia inteiro de adolescentes. Minha mãe foi, porque os pais podiam ir, e o prefeito cedeu a chácara dele. Então, eu me lembro até hoje, foi uma sensação essa gincana que eu fiz. E eu já tinha esse espírito de inovação, que eu consegui medalhas e troféu, porque a gincana era séria. Né? Quando eu faço alguma coisa, eu costumo dizer que eu levo sério demais mesmo as coisas. A gincana tinha que ter prêmio, tinha que ter um entusiasmo, tinha primeiro lugar, segundo e terceiro. E nessas gincanas teve realmente o grupo que ganha a medalha, o grupo que ganha o troféuzinho, que foi o comércio que cedeu os prêmios. Então, você vê, já muito jovem, eu já tinha essa espírito de liderança, de independência, de ver e de criar coisas novas. Né? Então, realmente, eu acho que veio lá da creche também, porque quando nós dissemos a creche poderia ser algo que poderia ser frustrante. Traumatizante? Não, traumatizante não foi, porque na creche eu tive que aprender a lidar com a vida, com tudo isso. Né? E você foi para São Paulo fazer Aí eu fui para São Paulo, porque aí eu consigo achar que eu já tinha condições de ir para São Paulo. O problema é onde eu vou ficar em São Paulo. A minha mãe disse, filha, olha, eu vou ver se eu consigo alguém que conheça alguém, aquelas histórias. Minha mãe conseguiu um conhecido do conhecido que iam me levar para o Morro do Taboão da Serra. Bom, do Morro do Taboão da Serra, perto do Campo Limpo, era alguma coisa assim. Mas aí ela falou, filha, olha, são pessoas que eu conheço, não é da família, mas vai dar tudo certo, porque eu sei que você quer. Só que antes nós vamos ter que ir para Aparecida do Norte. Porque a minha mãe, como eu disse, é sempre religiosa. Aí eu falei, mas mãe, essa história de religião acho que não vai funcionar, porque se tivesse que funcionar, não teria funcionado para você? Né? Então, porque eu e minha mãe era sempre um bate de frente. Filha, vamos em Aparecida do Norte, você vai orar para a Santa, você vai conversar com ela, você é determinada, você vai falar para ela tudo o que você quer. E eu tenho certeza que você vai ser ouvida, que você vai fazer melhor que eu, que minha mãe ela sempre buscava assim, eu sei que você está me culpando, né? Eu sei que você está me julgando, mas você tem a chance de fazer melhor. Né? Então, ela me levou para Aparecida do Norte, nós paramos na rodoviária naquela época,
Estação da Luz, nós guardamos a mala, deixamos guardada e depois compramos a passagem. Com esse dinheiro, que era eu que tive que financiar, do garrafão. Eu financiei, olha só, eu financiei as passagens da minha mãe e das minhas 2 irmãs. Meu irmão não foi, minhas 2 irmãs foram. Tem a foto também do primeiro dia que a gente chega lá em Aparecida, tem a foto também. Foram para Aparecida. Primeiro. Dali você iria Depois tínhamos que voltar, tinha que voltar para a estação para pegar a nossa mala, porque nós fomos para Aparecida de roupa branca, que a minha mãe era religiosa, espírita de Allan Kardec, com a mediunidade dentro desse sentido. Então, era mesa branca, que se dizia, com uma grande devoção à Nossa Senhora de Aparecida. Aí eu chego em Aparecida, minha mãe disse, olha, filha, você vai ficar na igrejinha pequena. Você vai ficar sozinha e você vai orar e vai falar com a santa como você quer. Mas procure orar do teu jeito, com o seu coração. Seja você, como você é comigo. Se você chorar, não tem problema. Então, ela... E me deixa, eu volto depois. E eu continuo ali, né? Conversando com a santa, discutindo com a santa, falando com ela, mas que história é essa, que existe a fé e que pode mudar, e por que não mudou para minha mãe? Já comecei nessa questão. E, de repente, quando eu me vi, eu comecei a questionar o que eu queria. Eu fui no objetivo. O que eu queria era dar certo em São Paulo, estudar, né? Continuar estudando, depois ter um emprego e aprender o inglês. Para mim, não sei, mas era porque o inglês era só para rico, né? O inglês era só para rico. Então, como eu queria copiar minhas amigas lá, então eu falava, aprender o inglês. Eu não tinha, assim, uma definição de profissão, mas o inglês eu queria aprender. E aí, eu faço tudo, as minhas lamuras, choro, e acho que a santa me ouviu. Acho não, ela me ouviu. Porque eu saio de lá, mas assim, muito bem. Eu saio de lá, assim, aliviada. Eu saio de lá sentindo que existia uma resposta daquilo que eu estava pedindo. Aí eu falei, mãe, eu acho que realmente a santa me deu algum ponto de referência. Eu estou sentindo que o que eu pedi pode realmente concretizar. Ela disse, filha, isso aí é a fé. Isso que você está sentindo é a fé. Então, a fé é alguma coisa que você realmente tem que se concentrar. Não é uma coisa que você reza o Pai Nosso decorado, a Ave Maria decorada. É algo que vem da sua alma, é algo que você tem que buscar. Então, minha mãe disse, procure fazer a sua oração do jeito que você fez hoje. E procure fazer com mais frequência. Porque minha mãe tinha uma coisa interessante, ela não colocava como exigência as coisas. Ela aconselhava, ela sugeria. Então, isso para mim foi muito importante, que ela não dizia assim, você tem que rezar todos os dias. Não, você tem que rezar quando você sentir que você está com vontade. Comece a tentar, se você não tiver com vontade de se concentrar para rezar, não vale a pena. Então, realmente era uma doutrina, que eu digo sempre, da liberdade, mas uma liberdade vigiada também, né? Porque, de uma certa forma, ela colocava alguns pontos para eu poder seguir o caminho. E foi aí que eu, na fé, vou morar no Campo Limpo. Que é bem periférico também. Mas naquela época era muito periférico. Naquela época não tinha luz à noite, né? Então eu tinha que ir ao centro de São Paulo. Você foi trabalhar lá? Você foi Não, procurar então, chego aonde, o que eu vou fazer da vida? Essa família trabalhava empregada doméstica, o rapaz trabalhava no Jockey Club, ele trabalhava. Não sei se era porteiro do Jockey Club. Aí eles conheciam uma filha que era filha dos meus padrinhos, da parte da minha mãe, que morava no centro de São Paulo, no Sumaré. Aí procuraram, ver se tem alguém que precisa de alguém para cuidar de criança. Porque eu já tinha essa experiência de cuidar de criança. Aí eu vou para o Sumaré para cuidar de criança e vou trabalhar na casa de uma família de alemães. E próximo da televisão, da TV Tupi. Então, você vê, já começa assim a clarear. Essa senhora, ela fazia dublagem na TV Tupi. E eu me lembro até hoje, que o primeiro ator que eu conheci foi o Tony Ramos, na casa dessa senhora. Né? Então, naquela época, passava-se a novela Antônio Maria, era realmente... era extraordinário eu achar que eu estava tão próximo da televisão, trabalhando na casa de uma senhora que fazia
dublagem para televisão, e eu era assistente de cozinha e eu cuidava da menina, colocava a menina para a perua para ir embora. Bom, para resumir, eu não fiquei muito tempo como empregada doméstica ou como assistente da cozinha e babá. Porque nos sábados e domingo eu tinha meu tempo, após as 12 horas no sábado, domingo minha folga. Aí eu falei para minha patroa, ela chamava-se Maria. Falei, olha, dona Maria, eu não sei se eu quero sair, porque para ir lá no Taboão da Serra era longe demais. Eu ficava feliz já de saber que eu estava ali, próximo da televisão. Se eu andasse no quarteirão e visse alguém, eu já imaginava assim, né? Eu não ficava fazendo planos na minha folga de nada. Primeiro, para não gastar dinheiro, porque não tinha mesmo. Era para receber o salário e ajudar a minha mãe. Mas foi tão maravilhoso essa ocasião, porque eu estou na casa da Maria, próximo da televisão, aí ela fala para mim, mas você disse que jogava basquete? Então eu vou procurar um clube para você. E ela me leva para um clube. Quando eu chego lá, eu conhecia o clube, porque das poucas vezes que eu tive viagem em São Paulo, foi para jogar e voltar. E era a Federação de Basquetebol. Aí eu começo a jogar, não, eu senti aqui eu conheço, aí eu lembrei, bom, a Federação. Aí eu tinha minha bola, eu tinha minha bola de basquete. Estou lá brincando, aí quem aparece? Professor Milton Ruiz. Então, professor Milton Ruiz, onde você joga? Onde você aprendeu a jogar esse basquete todo? Né? Eu sozinha, fazendo minha bandeja, fazendo, né, o que eu sempre gostei de dançar com a bola. Aí eu falei, eu jogava em Araçatuba. E daí foi quando o professor Milton Ruiz falou para mim, olha, preciso falar com seus pais para você, se você pode ir para Santos, vai ser muito bom para você. Eu disse, olha, eu tenho que mandar uma carta que ia demorar, mas para telefonar, tem que telefonar para a prefeitura. Mas eu vou ver com a minha mãe, porque eu moro na casa de patroa aqui. Então. Aí ele vai e fala com a minha patroa. Então a minha patroa fala, olha, não sou eu a mãe. Aí minha mãe disse, a vida é sua, filha. Você já tinha quantos anos? 16 para 17. Nossa. Então, aí a mãe fala, filha, a vida é sua e você é que vai ter que decidir, e você vai fazer as suas orações e você vai responder, você vai sentir o teu coração respondendo. Se você perceber que é para você, você vai perceber pela tua intuição. Então, decida por você, porque a vida é sua. Pronto. Decidi que eu ia mesmo para Santos. Aí já é despedida de todos os vizinhos, de tudo. Vem embora. A imigrante estava sendo construída, me lembro. Chego na rodoviária, acho que tão empolgada com a serra e com tudo, me roubaram a minha mala. Com a minha roupa de carnaval, com a minha bola. Me roubaram a minha mala na rodoviária. Aí, claro, eu fiquei um pouco assim, a gente, né, nossa, chega assim já. Aí eu fui para a casa do professor Milton Ruiz, com a esposa dele, a dona Gioconda, no Canal 1. Aí eu me lembro quando eu vejo o mar, né, aquela coisa que você vê o mar só em novela. Não, a gente só conhece pela novela, né, naquela época, no interior, você assiste novela, uma vez ou outra, aparece a ponta do mar. Qual foi a sensação que você teve a primeira vez que você avistou O oceano, a natureza, né? É você se questionar, o mar não vai vir até aqui? Você pensa que a água vai vir na calçada, você fica deslumbrado, né? Então eu já fiquei impressionada ali com o mar do José Menino, porque a residência do professor Milton Ruiz era na Álvaro Pérez, ali no Canal 1, no cantinho próximo ali do Orquidário, atravessando a linha de trem, na viradinha era a casa, a residência do professor Milton Ruiz, com a dona Gioconda. E aí você foi jogar? Aí eu fui morar primeiro com eles e jogar pro Atlético Santista. Ah, no Atlético. Porque o professor, ele era técnico do Atlético. E daí é que eu fui para a seleção da cidade de Santos, né? Porque aí eu, como atleta do Atlético... Vamos só posicionar, isso foi meados da década de 70. Isso, 75. isso, foi. Então eu falo, foi tão forte, porque E eu aí falei você para foi ele, da seleção professor santista. Milton Ruiz, eu não quero ficar morando na casa de vocês. Porque tinha horário, eu não podia ir dançar ou fazer qualquer outra coisa. Aí ele falou, o clube então vai te colocar num pensionato, que é pior. Aí eu morei no pensionato da Conselheiro Neves, número 190. Ah, sim. Então, mas eu preferi. E foi aí que eu comecei a minha vida mesmo de atleta. E aí foi o professor Milton que te colocou na Prodesão. Exato. Aí eu trabalhei no Rebouças. Ah, tá. Trabalhei lá no Rebouças, eu tenho minha carteira de trabalho, né, registrada na Prodesam, mas era porque eu era
atleta, então era aquela... Eu substituía o Negrelli, porque o Negrelli também trabalhava, ele era professor, a Jussara, Gilmara. Jussara é minha amiga que está aqui. Então, Gilmara também trabalhava na prefeitura. Então, se eles estavam atrasados, eu é que tinha que dar um alô para as crianças, eu fazia a ficha das crianças, naquela época tinha piscina. Então, era assim, um pouco mil e uma utilidade no Rebouças. Né? Tinha depois o Jubas, então foi uma época muito boa. E eu saio da Prodesan por causa da Probespab. Por causa que teve um campeonato, uma Olimpíadas, que era a Prodesan, Banespa, Banco do Brasil e a Sabesp. E aí eu me destaco em todas as modalidades, né? Porque eu jogava basquete, voleibol, enfim. E aí a Sabesp manda uma carta para mim. Que na época era o Pércio Faulinho. Isso, mas nessa época, não, ainda no começo, não foi o Pércio Faulinho, era o Edu Sansivieri. Sim. Eles mandam uma carta para mim, aí o professor Muito Ruiz falou assim, esta empresa é uma empresa excelente, você não vai ficar aqui, você vai trabalhar na Sabesp, vai estudar, para tudo, você vai estudar. Aí eu falei, professor Muito Ruiz, mas você vai ter que estudar. Eu estudo para fazer o teste e tudo, e não passo. Aí ele, eu vou te mandar embora porque você não passou. Eu entrei em pânico. Mas ele me manda embora sim. É. O que eu faço? Eu vou na porta da Sabesp para procurar a superintendência, ou seja, quem for que me mandou essa carta, que quis mudar meu destino, para explicar que eu repeti, que eu não passei e ainda que perdi meu emprego. Aí era Dr. Calil. Dr. Calil, esqueci o nome. Bom, eu consigo falar com esse Dr. Calil, que depois ele fala, por favor, vê o que pode fazer pela Joana. Aí eu falo, olha, já fui empregada doméstica, posso ser fiscal da limpeza, começo do zero, não tem problema nenhum. Então eu começo como fiscal de limpeza, na área das 5 horas da tarde até 10h30, um lugar horrível, porque a Sabesp na Avenida São Francisco 128. Então você tinha que esperar todo mundo para sair junto, para ir pegar o número 4, porque aí eu morava num quarto de família, que eu perto da Epitácio Pessoa, era a linha 4, aquele trólebus. Então você vê, já tinha enfrentado aquele medo de Araçatuba, para mim então, ter que ficar atravessando ali a São Francisco às 11 horas, entendeu? Então, tudo isso já parecia que já estava predestinado, porque você vê, eu chegar ali na Praça Mauá às 11 horas, até hoje não é recomendado. Então eu realmente começo a me destacar também na Sabesp, né, porque eles já sabiam que eu jogava muito bem, e eu acho que foi muita generosidade da diretoria, eles me propuseram para fazer um curso de telefonista, porque eles iam fazer o sistema 195. Aí eu fui a primeira telefonista do sistema 195, que é o sistema que existe até hoje, que é o público liga para reclamar que está com falta d'água. Então, praticamente, você é uma psicóloga, né, no telefone. Você tem que acalmar o consumidor. Então, eu fui trabalhar nessa área e foi muito bom, muito produtivo. E dali, como telefonista, eu também fazia o PBX de vez em quando. Depois eu fazia rádio amador também, se fosse o caso de haver uma greve. Porque eu nunca aceitei fazer greve, né? Porque eu tinha medo de perder meu emprego. Então, eu não tinha o pai que pudesse me assegurar, nada. Eu tinha que saber cuidar do meu posto de trabalho. Então, eu sempre dizia, se precisar, eu estou aqui, eu posso fazer a faxina se não tiver. Eu passei a ser telefonista, mas eu sabia que eu poderia fazer outra coisa. Você trabalhava na Sabesp, mas continuava treinando? Sim, mas aí já não era mais para seleção, já era só para a Associação Sabesp, eventos da Sabesp, concurso de dança da Sabesp. Então, era tudo pela Associação Sabesp, né? Então, foi daí que eu começo realmente a me destacar no esporte, com possibilidade de me inscrever no concurso de carnaval. Você começa, a questão do carnaval começa aí, na Sabesp. Na Sabesp, porque foi a Associação Sabesp que... Então, nós vamos falar agora da tua participação, do teu reinado no Carnaval de Santos, que foi em 82. Exato. E aí você vai contar pra gente, primeiramente, como é que foi essa escolha de você como rainha?
Foi pela Associação Sabesp, porque eu já participava do esporte pela Associação Sabesp, e eles falaram para mim, olha, por que você não vai se inscrever para a Rainha do Carnaval para representarmos? Aí eu falei, uma boa ideia, eu adoro dançar, já fui rainha também do clube, né? E realmente foi uma experiência maravilhosa, inesquecível. Eu fui a primeira candidata a entrar, porque foi sob sorteio, e eu fui a número 1. E Fui a você primeira. lembra que foi o concurso? Foi, o concurso foi no Atlético Santista, e eu Você me ficou sem lembro... referência, né? Você foi a primeira. eu fui a primeira porque na época não tinha prefeito, era a nomeação do Estado de São Paulo, e era na ocasião era o pai do... Isso. Então, e a tia Jorge Cury também estava, que entregou a minha faixa. Então foi um ano espetacular. E o Atlético Santista também, foi um luxo, porque foi muito bem organizado, o clube já era bonito, então eu tive muita sorte, até porque... Como foram os bastidores? E quantas meninas participaram? Olha, nós éramos em média de 15 e foi interessante porque nessa ocasião tinha também uns ensaios antes. Era muito assim, organizado mesmo. Então tinha os ensaios para a gente poder ocupar o espaço todo para dançar. E os bastidores era quem vai ganhar, quem vai ganhar. E antes de entrar, eu estava muito, porque eu sou muito assim também. A situação requer fé mesmo. Porque para tudo que você vai fazer, você não pode simplesmente achar que vai acontecer porque vai acontecer. Você tem que induzir o acontecimento, pelo menos eu vejo assim para mim. E eu falei, eu vim aqui para ganhar, eu não vim aqui para ficar no segundo lugar, eu vim aqui para pegar esse título. Era muito importante para mim ganhar o concurso da Rainha Carnaval de Santos. E eu não tinha outra meta, era ganhar e ganhar. Então, quando eu vi que eu era número 1, eu falei, não, eu vou ter que entrar e Sair como número 1. Tem que sair como número 1, entrar para arrebentar, não vou ficar ainda pesquisando, não, eu vou mesmo. Joane, conta pra gente de que era composto esse concurso, o que você tinha? Bom, os requisitos essenciais, e que são até hoje, né, que são base. Não há necessidade de você ser uma Miss, de ter 1,70 m. O que é importante no carnaval é você ter simpatia, é você interagir, é você receber as crianças, é você também saber se comportar, né? Porque isso é muito importante para a imagem da cidade. Então, a beleza, ela conta, sim, mas é muito mais importante que você seja simpática. E eles falavam, olha, nós gostaríamos que vocês também pudessem falar um pouco, porque uma rainha do carnaval não pode só apenas dançar, né? Claro que o quesito dançar é prioridade, porque o sambista quer ver a rainha sambando. Mas é importante também que você realmente tenha um sorriso, que você receba principalmente bem as crianças, que as crianças têm uma imagem muito... A rainha é muito gostoso. E era maiô? Não, aí era... Os trajes quais eram? Para o concurso, na época, era você mesmo que teria que escolher os seus trajes. Não tinha maiô, então cada pessoa vinha com aquilo que tinha... ainda não existia uma regra. E eu tive uma sorte, ou então uma luz, que me ajudou bastante, porque eu me apresentei com franjas. E eu coloquei, aí eu mesmo com a minha criatividade, tirei um pedacinhos das franjas laterais para sobressair as pernas um pouco e coloquei um maiô bordado. Eu me lembro que era azul, né? Muito, muito, muito bonito. Realmente foi um momento inesquecível, e é um momento inesquecível até hoje para mim, né? Porque quando você realiza mesmo que você ganhou e depois você vê o público, porque no meu caso foi muito bom, porque o público e os jurados estiveram de acordo, né? Porque às vezes acontece no concurso que o público quer aquela candidata e os jurados vai e elege uma outra. Isso. Mas eu me lembro, inclusive, nessa época tinha rádio também, fazendo cobertura. E em seguida, depois eu fui convidada para mim fazer as reportagens em rádios. Enfim, foi rico demais o meu ano de Rainha do Carnaval. Foi tão produtivo que eu consegui a bolsa de estudo em francês, a bolsa de estudo em inglês, e eu soube aproveitar essas oportunidades. Depois também nós tínhamos um prêmio pela prefeitura, porque uma Rainha do Carnaval ela assina um contrato
que ela depois vai visitar todos os clubes. Durante o ano também pode acontecer algum evento, ela também faz, isso, exato. Então, foi um ano eleitoral também, e então eu tive muita sorte, porque eu ganhei uma moto depois para fazer campanha política. Né? Então, eu realmente aproveitei. Agora, o concurso... E aí você fez todos aqueles compromissos? Todos. Banho da Doroteia, as bandas. E o carnaval era no Gonzaga. Né? E era ali na Avenida Presidente Wilson, que era realmente um privilégio, porque no melhor lugar da cidade, e tinha as arquibancadas, né? E eu me lembro que é natural de mim mesma. O Rei Momo, meu querido Rei Momo, o saudoso Valdemar Esteves da Cunha, ele dizia: rainha, vai você. Porque ele via que eu não gostava de dançar no sapatinho, eu gostava de extravasar, de pegar as crianças e dançar ali com as crianças enquanto as escolas ainda estavam preparando para entrar. Eu ia mesmo de encontro ao público. E não era assim porque eu queria me aparecer, não, é a minha natureza mesmo, sabe? Eu me lembro também que eu gastei sandálias por semana. É mesmo? Eu não trouxe, mas eu tenho 2 sandálias da época. Guardei uma também que furou, né? Então, de tanto sambar, porque era no asfalto mesmo. E era no asfalto. E eu tenho por hábito, até hoje também eu faço isso, eu não bebo alcoólico quando eu estou num compromisso de responsabilidade, porque ser rainha do carnaval é uma responsabilidade. Além de ser uma imagem para a cidade, é a imagem da sua pessoa para as crianças também, que tem como referência. Então, você vai ser sempre um espelho para alguém. Então, é muito importante que você saiba também se colocar no momento da defesa, porque existe um lado negativo, ainda existe esse lado negativo, que ser rainha do carnaval, ou mulata, ou dançarina, é negativo pelo fato da mulher se expor o corpo, então parece que está à venda. Não. Eu acho que você pode fazer do carnaval um folclore, você pode fazer do carnaval como uma profissão e sem a necessidade de você ter que se vender. Agora, que é importante você se colocar para que as pessoas não interpretem de maneira errônea, é muito importante a sua postura. Então, e se você realmente às vezes for mal interpretada, que isso pode acontecer também, é você conversar com diálogo e dizer: olha, sinto muito, me desculpa, obrigado, não aceita. Principalmente em caso de bebida, que é muito perigoso também. Então, eu tive a sorte que a minha mãe, minha companheira, ela veio me acompanhar. Ela veio do interior, né? Porque aqui em Santos eu não tenho família da parte, não tenho família mesmo aqui até hoje, né? Santos se tornou minha cidade de coração. E a minha mãe conseguiu, da prefeitura, deixou que ela pudesse vir me acompanhar. Então, ela fazia meus sucos de laranja, de limão. Sim, e depois, muita correria. Exatamente. Então, a minha mãe, ela procurou realmente acompanhar todo esse processo junto comigo. Ela também fazia o que precisava, que eram legumes, uma comida leve. Sim. Então, é uma preparação de conjunto, né? Mas, sobretudo, de responsabilidade individual. Isso é um fator importante. E a corte, você lembra de todos? A corte tinha as princesas, tinha, né? Na época não tinha cidadã samba, tinha só o cidadã, que era As princesas já existiam ou não? Tinha a Evelise Cardoso, e a outra moça, desculpa, eu não me lembro, né, porque já tem 35 anos. Então, depois de 35 anos, Você lembra quem é o Carlinhos, que é falecido da X9. Então, na época não tinha cidadã, mas tinha sim as princesas. A Evelise Cardoso foi a segunda princesa, que nós temos contato até hoje. Nós temos amizade até hoje. Essas princesas depois se transformaram em rainha, não? Você sabe? Não. Mas as princesas tinham direito a se elegerem ou fazer a tentativa da rainha. Era. E os compromissos da corte vão bem além do carnaval, né? Sim, sempre o compromisso também havia via escrita, porque nós recebíamos uma carta convocando ao horário, então uma preparação também de segurança. Isso eu tive. Realmente eu não posso... E no Carnaval de 83 ela teve que passar a faixa também. Eu passei a faixa no Saldanha. Isso. Se estende até
Até o próximo carnaval. Mas olha, eu nunca posso, assim, realmente, o Vasco da Gama, o Clube Internacional, Regata Santista, Clube Libanês, aquela ilha, Ilha das Palmas, Ilha das Palmas. Nossa, gente, e quantos eventos. E alguns eventos também que eles mandavam um ofício para a prefeitura nos convidando, né? Alguns eventos que eram de empresas particular. E o Valdemar era uma pessoa muito conhecida, porque ele já estava há mais de 30 anos. Eu fui, acho que 30, ele deve ter sido 30, porque ele foi rei momo, acho que 38 anos. Então, ele tinha mesmo amigos e todo mundo queria, leva a rainha lá. Então, nós íamos assim, sempre respeitando as regras do ofício que a prefeitura, que oficialmente a gente tinha que cumprir a prefeitura. Mas nós tínhamos uma equipe excelente, porque isso também conta, né? Você tem uma corte que precisa ser coerente, que precisa ser... Porque se você tem uma corte que às vezes a rainha se atrasa, a princesa não aparece, o namorado não deixa, então é meio complicado. Então, é muito importante que essa corte tenha a responsabilidade num todo, né? É um grupo, né? Então, isso eu tive muita sorte. Tinha cara de rei momo. Ele não só a cara assim de rei momo no sentido também como figura, mas ele era um pai, um protetor. Porque ele nos chamava de rainha, ele não costumava chamar pelo nome, não. Ele sempre, rainha, rainha. E você percebia aquela proteção. Rainha, olha, não faz assim, não conversa assim, cuidado assim. Então, ele sempre realmente procurou proteger as rainhas do carnaval. Eu realmente tenho uma grande gratidão por ele. Você lembra de algum fato curioso durante o teu reinado? Um fato que valesse a pena contar? Eu acho que foi um evento que nós tivemos ali na frente do Parque Balneário, que era o hotel, e que veio as escolas de samba de São Paulo. E, então foi um palco assim maravilhoso em toda. E eu acredito que tenha sido, porque foi um evento assim, foi um evento maravilhoso. E tirando esses eventos que fazem parte mesmo normal, o que mais eu sempre gostei era as matinês, né? As matinês, porque para mim carnaval tem tudo a ver com alegria para a criançada. Então as matinês foram interessantes. Também, por exemplo, nessa época não tinha as escolas de samba, a maioria não tinha uma quadra. Então era na rua. Era na rua. Era na rua, os ensaios eram na rua mesmo. Eu me lembro da tia Isaurinha, que era ali no BNH. Na Brasília. Me lembro do Unidos do Morro. Então, era tudo na rua. Era poucas escolas que tinham uma quadra, né? E a X9 tinha. Ela Nessa tinha. época, Já tinha. Hoje não tem mais. Então, mas você vê como que... Agora tem no valor. Então, tinha algumas diferenças, né? Comparando hoje. O carnaval era, para mim, ao meu ver, ele era muito mais divulgado, né, nessa época. Eu acho que eu fui privilegiada, porque o concurso foi no Atlético Santista, o prêmio foi muito bom, porque nós tínhamos prêmio. Era uma época de eleição, como eu disse, eu tirei proveito disso com bolsa de estudo de inglês e francês, que realmente me ajudou muito no meu futuro. Então, o carnaval só me trouxe benefício e até hoje me traz benefício, porque as pessoas ainda lembram de mim, embora tenha já se passado 35 anos. Como uma das melhores rainhas. E eu agradeço muito as pessoas ainda falarem isso para mim. Olha, Joana, eu me lembro, eu era pequenininha, olha, minha filha tinha nascido. Então, tem essas histórias interessantes do carnaval, né, para mim, que 35 anos, né, que se passaram, eu ainda continuo, quando posso, atuando assim. Eu vou ao Ouro Verde, que é um local muito interessante. Sempre procuro ir depois das 8 da noite, porque eu janto com meu marido, né? Eu sou casada há mais de 30 anos. E meu marido, ele não é do carnaval. Então, ele não gosta de barulho, não. Ele é estrangeiro, tem outra cultura. Ele nunca proibiu também, nada. Nunca. Mas eu acho que também pela cultura, né? Porque por ser europeu, não tem essa cultura de machismo ou de proibir. Sim. É diferente, né? Só mas não participa. não participa, não gosta de muito barulho.
não gosta de multidão. Ah, não gosta de barulho. Não é sociável. Sim. É mais claro ainda, não é sociável. Mas é o caráter dele, é o estilo dele. Mas o carnaval eu nunca mudei, né? Eu sempre me senti e me sinto até hoje o samba faz parte da minha vida. Eu costumo dizer que eu nasci sambando. Tanto é que tem até uma faixa, se você puder me fazer um favor, eu até mandei fazer a faixa, porque como eu estou completando 60 anos, eu achava que 60 anos era, então não vou dançar mais, né? Mas aí eu mesmo, não deu para abordar, mas eu mesmo pedi para uma senhora fazer para mim, que é... 60 anos de samba. Porque eu nasci sambando e... Me diga uma coisa, Joana, hoje, nos dias de hoje, você samba onde? Então, quando eu... Em ensaio de escola? Para poder responder mais assim, com exatidão a sua pergunta, eu não moro só no Brasil, né? Eu moro na França, eu moro em Paris. E eu morei em vários países porque meu marido trabalhava como engenheiro mecânico, fazendo construções de obras de queima de lixo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 15 países e residi em muitos deles. Mas eu optei agora por Paris, porque já antes do meu casamento com o Peter, nós tínhamos conversado sobre o sonho dele, que era um dia se aposentar e morar no Brasil. Antes de casar, há 30 anos atrás, ele já tinha esse sonho e foi o que nós questionamos. Bom, quando você pensa, ainda faltam tantos anos para ele se aposentar, e ele se aposentou, então meu marido mora aqui em Santos. Ele se apaixonou pelo Brasil. Eu acho que não tem como não se apaixonar pelo Brasil. Porque o Brasil realmente é uma terra maravilhosa, o povo, a característica do Brasil é diferente. As pessoas são diferentes. Nós somos generosos mesmo, comparando as outras culturas que eu conheci, o brasileiro tem essa bondade, até excesso. Ele recebe muito bem todos os estrangeiros, o que não acontece em muitos países no exterior. Então, o meu marido que iria casar com outra pessoa, seja ela do Portugal ou brasileira, porque ele já havia estudado português, e foi assim que eu conheci meu marido por causa do idioma, né? Ele já tinha estudado português. Então, eu não moro só aqui. Então, para mim dançar, eu danço lá em Paris, eu danço sozinha. E danço também quando tem as festas do Brasil. Por exemplo, agora, dia 5 até o dia 10, vai haver uma festa que ela é no calendário de Paris, que chama-se Lavage de la Madeleine, que fica ali próximo da Praça de la Concorde. E é uma festa organizada pela Prefeitura de Paris com a Prefeitura de Salvador. E é uma festa que esse ano está completando 15 anos, já no calendário da cidade de Paris. E é uma festa maravilhosa, porque a prefeitura financia todos os batuqueiros e as pessoas do candomblé que vêm, um avião que vem de Salvador para esta festa. É uma festa que dura 5 dias. Isso, tem a feira. É claro que isso tudo é organizado com antecedência, você precisa ser inscrito, provar que você tem qualidade para mostrar o seu produto, mas tudo do Brasil. Então, é uma festa maravilhosa e nós dançamos, saímos da Praça da República, fazemos a volta de mais ou menos 7 quilômetros em Paris, todo mundo de roupa branca, os franceses já se habituaram, então as pessoas já sabem que começam às 10 horas da manhã, que é no domingo que fecha, que vem o grupo todo, o grupo de Olodum. Então, é uma festa assim, muito bonita e que faz parte do calendário de Paris. Então, essa festa realmente oficial. Mas, tirando essa festa, eu não sou uma pessoa que participo da comunidade brasileira, porque quando você mora no exterior, ou você opta e tem que tomar essa decisão de viver a vida do país, do local onde você vive, ou você mora no Brasil. Então, eu não tenho interesse de ficar dentro da cultura do Brasil, porque eu venho todos os anos para cá, até porque meu marido ele não deixa mesmo de vir para Santos. E o meu interesse é continuar melhorando os idiomas que eu aprendi, que eu estudei, né? E para isso eu preciso estar sempre conversando com as pessoas no idioma do local, ou então os outros idiomas que eu estudei. Eu estudei o alemão primeiro na Suíça, né? Porque quando eu chego na Suíça... Então, como foi essa sua ida para a Suíça?
Você foi rainha. Então, depois fez para você ver, educação o física. carnaval só me ajudou. É. Então, eu fui rainha e no ano que eu fui rainha, eu também entro na Faculdade de Educação Física. Sim. E aí depois eu trabalhava em vários lugares, porque eu trabalhava na Sabesp, que era o meu salário mesmo de base. Mas eu tinha um sonho de ter uma casa própria, como muitos brasileiros e a maioria das pessoas sonham em ter a casa própria. E aí eu comecei a vender doce na praia, a trabalhar de bico como professora, a ser garçonete no restaurante. Foi quando eu, como garçonete no restaurante Leão de Ouro, lá em São Vicente, conheci o que eu digo a minha madrinha, minha fada madrinha, a Virgília Fernandes de Melo, que está agora com 92 anos e está aqui em São Vicente, e que eu vou ter depois que tomar uma decisão judicial se ela vai ficar aqui no Brasil, em Santos, São Vicente, ou voltar para o seio da família no exterior. Então, essa madrinha, ela era casada com o Ney, que é o padrinho, que era um baterista de um conjunto que tocava no Leão de Ouro. E aí ela soube que eu tinha sido rainha do carnaval, enfim. Ela sempre dizia, por que você não vai para a Suíça, você não vai voltar? Ela era suíça. Ela é suíça, né? E casada com o Cristiano Ney de Mello. O Cristiano Ney de Mello, que era baterista de um conjunto. Tá. E ela, então, casou-se com ele lá na Suíça, mas veio morar no Brasil. Ah, sim. Ela já estava na fase de aposentadoria, ela veio morar no Brasil. E quando ela me via trabalhando, porque eu trabalhava na Claude Donnet, como corretora de imóveis também. Então, eu estava sempre assim, eu saía de um trabalho para o outro. Mas o oficial era na Sabesp, que a Sabesp eu trabalhava só meio período. Ah, É por isso que eu tinha a possibilidade de fazer outras coisas. Então, foi muito interessante eu lá no Leão de Ouro, quando a madrinha, a fada madrinha, a Virgília, a Sila, que a gente diz, ela falava para mim, você tem que ir para o meu país. Aí foi quando, novamente, eu acho que a minha mãe tinha que me orientar. Eu falei, mãe, tem uma cliente no restaurante, será que é uma cliente que às vezes pode beber um pouquinho mais de vinho? A mãe falou, não, eu vou ver se eu consigo uma licença sem renumeração, que a mãe trabalhava na prefeitura. E eu vou aí para conhecer essa sua amiga, né, que está dizendo que você tem que ir embora do Brasil. Eu falei, mas mãe, eu acho que não deve ser sério isso. Ela falou, mas eu vou. Aí a minha mãe veio, tem as fotos também, minha mãe veio e a conheceu e a mãe disse, olha, Joana, eu acho que é uma chance para você. Eu tinha 31 anos, já tinha comprado meu apartamento, já estava pagando o apartamento, o tão sonhado apartamento, já estava sendo pago, claro, financiado pela Caixa, mas eu tinha, né, que continuar pagando financiamento. Ela falou, eu falei, mãe, mas eu trabalho na Sabesp, eu tenho anos na Sabesp. Mas manda uma carta para a Sabesp, vê se a Sabesp te dá licença sem renumeração. E a Sabesp concedeu a licença sem renumeração. Documentado, então foi lá, eu vou em um mês, cheguei na Suíça sozinha e logo no primeiro dia... Mas a sua fada ficou aqui, não foi? Não, ela estava lá me esperando, estava lá. porque como ela era aposentada, ela faz o que hoje eu estou fazendo, né? Verão, porque o nosso verão aqui é inverno lá, né? Então, ela sempre fez isso, e eu fui embora em setembro de 88. E aí ela disse, eu vou estar lá. Mas é uma programação com antecedência, passaporte, tudo, mas o que é essencial saber é que para você ir, você tem que ter uma quantidade que é legal para você se apresentar no país. Se a alfândega vai te parar, você tem que ter uma comprovação do hotel onde você está ou aonde você vai estar, se você não vai ficar no hotel. Então, ela já tinha dito para mim, você vai ter que ter no mínimo $3.000, que comprove que você tem dinheiro para entrar no país. E como eu vendia meus doces, e para mim ir embora, quando eu decidi que a Sabesp... Não, dessa vez não, dessa vez eu fui radical. Dessa vez, a Jussara, que é minha amiga que está aqui, ela ficou com o apartamento, ela alugou meu apartamento, e a amiga da Sabesp, Regina Longobardi, falecida, providenciou depois de resolver o que precisava resolver, a nível de pagamento de coisas. Eu sempre tive também aplicaçõezinhas, pequena que fosse, mas foi suficiente. Eu tinha uma moto, vendia moto, eu falei, a única coisa que eu não vou vender vai ser o apartamento. Aí coloquei nos jornais, vende-se tudo, motivo de mudança. Roupas, plantas, tudo.
Então eu fui radical e eu sabia que eu não ia voltar. Sim. É, assim, eu ia realmente Conseguiu juntar os 3 jandares. para ir embora. E aí todo mundo no Leão de Ouro, você vai mesmo. E foi interessante que eu tinha tanta certeza que eu ia dar certo, que eu faço, sem avisar para ninguém no sentido real, eu falo, olha, vamos comemorar meu aniversário. Porque afinal, aniversário é todo dia. Você pode inventar uma festa todos os dias. E lá no Leão, o seu Jorge Habib, que era o proprietário, ele disse, eu vou oferecer o jantar e os seus amigos vão pagar a bebida. Então eu me lembro que aconteceu esse evento e muita gente foi, sabe? As pessoas da Sabesp, as meninas que trabalharam na limpeza comigo, os amigos, olha, foram... Bota fora. Foi o Bota Fora. E eu, na ocasião, trabalhei dentro do restaurante, porque todo mundo sabia que eu trabalhava no restaurante, mas aí houve uma parada, tinha esse conjunto ao vivo, eu coloquei um biquíni, fio dental, porque naquela época era magrinha, 53 quilos, então põe um biquíni e dei um show para os convidados. E foi então, porque foi muito interessante, porque no restaurante eu trabalhava muito séria. Eu prendi o cabelo, punha um óculos para não ficar chamando atenção, né? Não podia trabalhar com cabelo solto. Não, o objetivo lá era trabalho e acabou. Então, eu trabalhava praticamente vestida de homem, porque eu colocava uma calça, como os garçons, a calça preta, a camisa branca. A diferença é que a minha gravata era de pérolazinha, eu prendi o cabelo e eu punha um óculos para dar uma disfarçada. Deve ter deixado um monte de cara com a boca aberta. Muita gente... Conheci de repente de biquíni. Mas era interessante também frisar, você vê, né? Quando você trabalha num restaurante, eu saía tarde, né? Eu trabalhava finais de semana lá. Então, nós limpávamos o restaurante e depois saía quase 6 horas da manhã de lá. Então, às vezes também saía às 3 ou às 4. Então, era complicado, porque as pessoas veem você trabalhando num restaurante, pode interpretar que você está precisando de dinheiro. Bonita. Nossa, cansei de ouvir por que você trabalha. Na época que eu vendia doce na praia, olha, eu compro a cesta inteira. E eu falava, pode comprar, compra a cesta inteira, mas o corpo não está à venda. Então você tem que ter um certo... Você tem que ter um jogo de cintura. E chegando lá na Suíça, você foi... Eu conheci meu marido no aeroporto, No aeroporto? no primeiro dia. Quando você chegou? Então, Conheci. conta essa passagem. Então, essa passagem é interessante porque ninguém havia me orientado que eu teria que ir, por exemplo, com uma roupa informal, né, um taierzinho, um jeans, ou que fosse, uma coisa mais tranquila. Eu, né, toda empolgada com a ideia de ir para o exterior, para a Suíça, coloquei um vestido à la Serreia, sabe? Um motivo a mais para a polícia me parar. Aí o vestido à la Serreia, e aí então, claro, a polícia me parou e parou. E foi exatamente, mas a minha madrinha, ela já tinha comentado, olha, é bem possível que é porque eu tinha um cabelo preto, grandão, né, carão mesmo. Então a minha madrinha disse, olha, se você for parada, já avisa, né, que nós estamos aqui fora. A minha madrinha estava lá. Mas você vê que coisa do destino. Eu sou parada e o Peter estava também no mesmo momento, porque o Peter sempre trabalhou com viagens, né, a coisa do trabalho dele. E aí ele falou em português para mim, quando ele viu eu lá meia perdida, se ele podia me ajudar, mas um português espanholado, e eu levei um choque, né. Aí foi quando eu não falava o alemão, porque Zurique, eu fui para Zurique. Zurique predomina o alemão, porque na Suíça nós falamos o alemão, o inglês não é obrigatório. Na Suíça é o alemão, francês, italiano, suíço-romano e schweizerdeutsch. Então, o inglês ele é opcional. E eu falava o inglês, mas quando você pensa que você fala inglês, na hora que você está lá é que você vê que você não sabe quase nada. E aí também o nervoso, primeira viagem de avião internacional, já tinha estado no Rio uma vez de avião, também pelo Carnaval de São Paulo, porque eu fui rainha do Carnaval de São Paulo também em 86. Eu fui Miss Simpatia em São Paulo. Eu fiz parte da corte em São Paulo em 86. Então, quando de repente você se vê no exterior e a polícia te parando, é complicado. Então, é importante que você esteja na regra, porque eles podem deportar a mesma pessoa, né? Aí o Peter me tirou. Olha,
falou que eu tinha amigos que estavam esperando, porque eu não conseguia me expressar em alemão, e eles também já fazem um corpo, tipo assim, o que você está fazendo aqui, sabe? A recepção não é muito assim, agradável mesmo. Então, foi um salvador da pátria, como diz o outro. E depois disso, coincidentemente, é amigo da Sila, minha madrinha, minha fada madrinha, porque Zurique é muito pequeno. Ah, ele é amigo. É, Certo. já conhecia a Sila de Zurique. Então pronto, ela já tinha preparado uma festa, tem até nos jornais também. Eu saí com 10 dias, acho que eu estava lá. Aí teve essa apresentação, eu fiz uma apresentação num desfile de moda, mas com roupas de samba, na passarela. Foi uma festa internacional que teve de vários países, artistas de vários países. E eu representei o Brasil. E era uma amiga da minha madrinha que organizou essa festa internacional. Sim. Então já começa assim. Aí depois eu começo a fazer shows apenas em locais que a minha amiga procurava para mim. Mas o intuito já era esse? Não. Eu não tinha ainda nem noção do que ia acontecer comigo. A única coisa que a minha mãe disse para ela, porque minha mãe falou para minha madrinha, se a minha filha decidir, porque minha mãe não falou para mim, você tem que ir. Ela disse, eu acho que você deveria ir. Mas se você for, filha, só decida aquilo que você sente que é bom para você. Se não for bom, mas você tentou e você ouviu a tua intuição. Não copie ninguém, ouça seu coração e procure fazer o melhor para você, porque é você responsável por você. Então, quando realmente eu consigo tomar essa decisão, eu não sabia exatamente o que ia acontecer comigo. A única coisa que eu pensei, falei, bom, eu vou lá, vou passar 2 anos, porque eu tinha 2 anos de licença e numeração. Eu vou tentar estudar, sabe? Achando que também seria fácil, mas o dinheiro que eu levei era irrisório, com comparação à qualidade de vida e o preço que você paga lá. Então, aí eu conheço o Peter, teve essa festa, eu comecei já a olhar o Peter mesmo, de olhar provocador mesmo, porque eu falei, olha, eu sou solteira, eu não vou ficar aqui brincando, não vou ficar vendendo doce na praia aqui, eu vou me casar. Né? Porque eu acho que também na vida você tem que saber tomar decisões. Olha, eu fiz tudo para sair do Brasil, mas eu não fiz para me aventurar. De Araçatuba. Agora eu chego lá, que eu estou com 31 anos solteira, eu não vou me aventurar, né? Então eu resolvi eu mesmo tomar a minha vida nas mãos, o meu destino, e aí eu bato de frente com o Peter. A gente se conhece, eu falo para ele fala, não, de jeito nenhum, eu não vou me casar nunca, porque eu já sou casado com a empresa. E é verdade, ele é um empresário focado no trabalho, já tinha 43 anos, então seria um solteiro mesmo. Aí eu falei para ele, mas não tem problema, então vamos nos tornar amigos, a gente se conhece, tudo bem, porque lá não funciona como na relação brasileira e brasileiro. O homem europeu, se você colocar mesmo um limite na relação, não passa daquilo. Eles procuram mesmo conhecer mais a alma da pessoa. É claro que tem exceções, como em todo lugar do mundo. Mas lá é mais devagar, quase parando, no sentido de você ter já um compromisso com alguém, né? E principalmente no caso dele, que já era um homem maduro e que não tinha intenção de casar, e que já tinha tido uma namorada brasileira, que não aguentou o inverno, ela era de São Paulo, ela não aguentou o inverno da Europa, né, da Suíça, e voltou. Então, ele também não tinha muito tempo para investir numa relação, porque ele viajava muito. Mas fui eu que falei para ele, vamos nos tornar amigos, você fala tanto do meu Brasil, se você depois decidir querer morar no Brasil, eu vou te apoiar, e a gente se casa e eu fico na Europa, porque eu não posso ficar no negro aqui. Eu tomei a decisão, eu tinha certeza que, quando eu percebi que não era assim, essa brincadeira de chegar na Europa e tudo vai acontecer, eu vou limpar chão, ou não. Ou você realmente toma uma decisão com juízo, ou você toma uma decisão sem juízo, porque é muito perigoso. Porque começa que, em alguns lugares na Europa, a prostituição, ela é oficializada. Então, existe a possibilidade de você ser registrada como profissional. Eu falei, não. Vendi meu doce na praia, me ralei, tenho um nome, fui rainha do carnaval. Pode até ser profissão, mas não tenho nada contra, cada pessoa tem que fazer as suas opções. Mas eu achei melhor trabalhar na limpeza, passar roupa. No começo, então, eu trabalhei no negro, trabalhando na Clínica São Miguel,
Eu tenho até fotografia, fiz questão de tirar fotografia, que você tinha que entrar toda com as roupas para não pegar infecção hospitalar, sabe? Sim, E também passava a roupa. No começo não foi assim do céu, como as pessoas imaginam, sabe? Que as pessoas pensam que chega, tudo aconteceu, você é bonita, arrumou um homem rico. Não, não é por aí não. O Peter foi meu amigo desde o começo e depois que se tornou uma pessoa na minha vida, porque eu insisti. Mas ele não abriu a guarda cedo, não. Quando começou a chegar assim, quase 8 meses de conhecimento, de amizade mesmo, que ele não queria assumir um compromisso ou nada, ele queria amizade comigo. Aí eu falei para ele, então se você não quiser, eu vou me casar com alguém, porque eu não vou voltar para o Brasil. E eu vou te convidar para ser padrinho do meu casamento. Aí foi quando ele... balançou. Bela chantagem. Mas foi uma chantagem? Não, foi... Ele era solteiro, ele nunca tinha tido um casamento antes também, filhos, nada. Filho único. Mas já tinha te visto dançar. Não gosta de samba, não gosta de barulho. Não, mas eu tenho a impressão que talvez seja até por esta razão que ele dizia, não vai dar certo. Não, porque ele falou, olha, ele é uma pessoa assim mesmo, quieta, meus amigos conhecem e sabem como é que é. E como ele não teve uma família grande, não teve irmãos, filho único, e o regime de educação dele foi um regime diferente. Ele nasceu na época da guerra, entendeu? Então vem também de uma história assim. Então eu acho que dele dizer que não ia dar certo era exatamente porque ele me via sempre sorridente e tudo. Ele falou, não vai dar certo mesmo. Mas aí eu convenci, pelo menos, de fazer a tentativa, vamos nos casar. Eu pedi ele em casamento, né? Imagine, se eu não peço, ele não casa comigo. Ele ia continuar falando que não ia dar certo mesmo. E o problema é que não é nenhum problema, foi que eu decidi que era ele. Sim. Eu teria condições de arrumar uma outra pessoa. É. Mas eu quis e achei que era ele mesmo. E nós nos casamos em 28 de outubro de 1988. E eu até falei para ele, não precisa ter festa, não vai vir ninguém do Brasil, nada, não vai gastar dinheiro. Porque eu falei, e se de repente esse casamento dá certo, né? Já é um certo contrato. Nosso casamento foi um certo acordo pessoal, mas foi um casamento oficializado, tudo direitinho, né? Aí ele falou, não, eu tenho que fazer uma festa para minha família, assim, a família de Viena, porque tem uma parte da família dele que é de Viena. E para os meus amigos, para a companhia, e então fizemos uma festa, realmente. E foi uma festa bonita, mas diferente, porque não houve esse casamento de igreja, tudo, né? Sim, sim. Então nos casamos e imediatamente fomos morar nos Estados Unidos. Porque ele sempre trabalhou com projetos no exterior. Aí dos Estados Unidos começou, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, Oslo, a Escandinávia. Eu conheci realmente vários lugares. Foi uma experiência assim maravilhosa. Vão 30 anos. E se passaram 30 anos. E o mais interessante nesses 30 anos é que, de repente, a gente percebe que o tempo passa e que existe essa mudança de evolução pessoal para cada um. Porque o tempo leva as pessoas também a descobrir novas etapas na vida. Então, houve também um parênteses entre eu e o Peter, porque ele via que eu não largava o samba. Aí ele começou já a ficar assim meio chateadinho mesmo, já de ver eu ir para o samba, porque quando ele não ia, eu ia. Chegava de manhã, pronto, aí começou a ter problema. Aí foi quando eu vi ele infeliz, ele começou a se sentir muito infeliz, eu senti que estava magoando. Aí eu falei para ele, olha, se você quiser o divórcio, eu te dou o divórcio, eu já estudei, eu falo alemão, eu falo francês, eu posso trabalhar, eu posso assumir minha vida, eu tenho passaporte suíço. É isso que eu ia falar, Já tinha. Não, mas a cidadania, na época que eu me casei, obtive ela com 15 dias. Não, agora as leis são outras, mas na época... Aí eu falei para ele, não, você não vai ficar sofrendo assim, porque eu não vou largar o samba. E eu não dançava em grupo nenhum, eu só ia quando via Daniela Mercos, porque no exterior só vão mesmo os melhores artistas. Então, aquilo magoava muito ele. Então, aí nós acabamos optando, amigavelmente, por um divórcio. Mas a justiça suíça, ela é muito delicada. Os juízes perceberam que a gente era muito amigo. Então, ficou assim, aquele divórcio não muito aceito, porque a lei da Suíça, ela cumpre, né? Então, eu teria direito, porque nós ficamos quase 15 anos, a primeira fase do nosso casamento foi quase 15 anos juntos, né? Casados direitinho. Então, houve um acordo de divórcio legal, mas nós não... Mas não se confirmou.
confirmou legalmente, mas nós dois continuamos nos apoiando. Né? Porque ele continuou fazendo os projetos fora e eu falei para ele, falei na justiça também, que o dinheiro que a lei me permitia ficaria com ele e ele ia financiando os meus estudos, porque a minha intenção era melhorar o francês e morar em Paris. Como a minha mãe sempre dizia, você sonha alto demais, minha filha, você sonha grande. E eu realmente sempre fui uma pessoa de sonhar grande e, tipo, se não der certo, eu tentei, eu nunca fui mesmo de sonhar pequeno. Né? E já estava preparada, se não der Eu já tinha estudado, viajado tanto. Meu objetivo era fazer o curso de turismo e hoteleria na Chambre de Commerce de Paris. E eu obtive esse título, tenho meu diploma, que também eu trouxe aí, para vocês verem, e que foi uma realização assim maravilhosa. Mas isso tudo com o apoio do Peter, com diálogo, porque ele ia vir morar no Brasil, ele poderia se casar com outra pessoa, se ele quisesse, mas a gente nunca se separou, né? Assim, nós continuamos nos respeitando, nos apoiando, e ninguém precisava saber o que estava acontecendo. Então foi só a família que soube, os pais, né? Mas tirando isso, não. E em resumo, 30 anos, né? Agora, nós nos casamos novamente. Eu vi as fotos. Então, fizemos um casamento oficial em Paris, porque eu moro em Paris, a minha residência é em Paris e meus documentos é em Paris. E o Peter, ele agora mora no Brasil e ele é aqui também, tem a identidade, RN, então ele é brasileiro, Sim. sabe? Então, eu falei, vamos nos casar, porque se acontecesse alguma coisa, a lei é papéis, não é coração. Então, é importante que nós não tivemos filhos, né? Ele investiu aqui, investiu em Paris também, então as leis em Paris são outras. Se um dia eu deixar Paris, 70% dos bens e de conta bancária, essas coisas também fica nos impostos da França. Então é muito complicado. Então nós resolvemos oficializar novamente o casamento, que foi muito bom. Excelente, porque você vê o Peter agora está com 71 anos, eu com 60 para 1 também. Então, fazer um casamento oficializado em Paris, para mim foi assim um sonho, sabe? No cartório do 8e, que é o bairro mais famoso, porque nós moramos ali pertinho do Champs-Élysées. Então, a gente mora a 100 metros dali do Le Fouquet, Louis Vuitton, todas as grandes lojas. O ambiente maravilhoso, pertinho eu tenho a vista da torre, a gente chega no Champs-Élysées, já está Arco de Triunfo, enfim. Mas nesse período que eu vou estudar francês, eu estudo francês mais em Geneve, porque Zurique é alemão. Então eu vou para Geneve, Montreux, e eu estudo com afinco. Por isso que aí deixo o samba para estudar, porque o meu objetivo era chegar em Paris. Então, quando eu vou para Paris, o início em Paris não foi também, caiu do céu, não. Eu fui morar em casa de família, em quartinho, porque eu queria primeiro ter o diploma para depois requisitar os documentos, né? Então, eu obtive os documentos e tenho os documentos que eu trouxe também, a minha oficialização em Paris, porque eu estudei. Eu tenho o diploma para a Chambre de Commerce de Paris e eu trabalhei aonde eu sempre sonhei. Trabalhei na Torre Eiffel, que é realmente um posto interessante, porque trabalharia na Torre Eiffel de graça, de tão emocionante que é trabalhar na Torre Eiffel. Está num monumento que é o monumento mais visitado do mundo. E você está ali, tem uniforme, enfim, você entra na história da torre. Porque como funcionária, você tem seu uniforme, você tem sua carteirinha, enfim. Para mim, eu faço parte da história da Torre Eiffel. Então, foi sensacional. E depois da torre, eu também trabalhei no metrô de Paris para conhecer todo o trajeto. E depois eu fiz a opção de ser independente, mas nunca com grupos grandes. Então, eventualmente, acompanhando pessoas que precisam fazer compras, ou que querem que eu faça tradução, ou brasileiros que não falam o inglês, porque você pode falar o inglês em qualquer lugar do mundo, mas lá é importante falar o francês, né? E eu adoro falar francês, eu acho que é realmente um privilégio falar os idiomas que eu investi, né? Porque o alemão, ele é muito difícil.
mas eu realmente acho que eu não posso perder todo esse investimento se eu ficar só aqui no Brasil. Então, essa é a razão também. Primeiro, eu não me sinto ainda velha, né? Eu estou jovem de espírito, então eu venho, faço companhia para o Peter aqui, ele vai, faz companhia para mim lá. Ele só não vai no samba, e eu também não acho que ele é obrigado a ir, porque ele não gosta mesmo, não é a praia dele, mas ele nunca me proibiu. Agora ele segura muito mais um pouquinho os ciúmes dele, né? Que ele realmente ele tem ciúmes sim, mas ele não demonstra. Mas eu procuro também saber respeitar, porque eu acho que o respeito, não importa se for casado ou não, em tudo precisa ter respeito, né? Só para eu entender, você vive quanto tempo em Paris durante o ano? Às vezes só 4, 5 meses. 4 meses lá, o resto do É tempo aqui, aqui. porque lá é verão, o verão lá, né? O verão lá Você no inverno vem para cá. é isso. E ele... Ele não agora chegou numa idade também que para ele é complicado ficar sozinho. Ele é muito dependente mesmo de mim, sabe? Emocionalmente. Ele não é do barulho, mas ele gosta do meu barulho. Sim. Né? Então, em casa, samba, eu danço sozinha. Eu sou, sabe assim, Ele aceita bem. Assim, eu acho que eu acho que ele teve aquela primeira fase que era complicado para aceitar. Eu me casei foi com uma louca, não me casei com uma mulher normal, né? Aí depois ele me perdeu, vamos dizer assim, né? Porque aí eu vou morar em Paris e tudo, e depois ele vai mesmo em Paris, porque aí na segundo casamento foi ele que fala, olha, tá difícil para mim viver assim, vamos ver se a gente entra num acordo, né? Então houve um crescimento nesse sentido de aceitação da Joana Dark, mulata, né? Porque eu sou dona de casa, eu adoro cozinhar, eu tenho esse lado, sim, dona de casa mesmo. E isso ele gosta, claro, né? Aí quando ele me vê na roupa de rainha do carnaval, ou então na roupinha mais, assim, garota de 30 anos, né? Então aí ele fica meio né, normal para mim, para ele. Não é assim, poxa... E hoje ele ficou tranquilo. Não, e ele mesmo falou, vai, que bom, não esquece de levar seu diploma. Foi o detalhe maior para ele era o diploma. Porque, claro, para o europeu, a educação é muito importante. Né? Então, ele fala, Joana, nunca se esqueça que você estudou e não foi ninguém que foi lá e sentou na escola para você. Foi você que realizou o teu sonho, eu apoiei, outras pessoas ajudaram, mas foi você que correu atrás. Então, a educação, ela é fundamental. Não importa onde, você tem condições de aprender sempre. Com leituras, mesmo se você não tiver dinheiro para pagar, você pega livros na biblioteca, entendeu? Então, estudar é uma coisa que vale a pena, porque o retorno é harmonia, o retorno é respeito, porque quando você estuda, tem como se defender também. Porque você vê, como uma pessoa que mora no exterior e não fala o idioma do local, fatalmente ela é humilhada mesmo, desprestigiada. E, então, a educação é importante. Joana, nós estamos praticamente estourando o nosso tempo. Se você tiver quiser deixar alguma coisa registrada, seja importante para você, que fique registrado. Uma coisa que a gente não tenha perguntado, tenha passado batido, é a hora, tá? O momento que você... É tão gostoso, olha, o tempo passou tão rápido. Nós voltamos no túnel do tempo, isso é tão gostoso, mas é importante a gente frisar que, acima de tudo, realmente, a educação, principalmente nesse momento tão complicado que o Brasil está atravessando, a educação é realmente fundamental para que cresçam, que as crianças realmente sejam o futuro do mundo, não precisa ser do Brasil. Então, o princípio, para mim, é a educação. Quero frisar também e agradecer a presença da minha amiga Jussara Teixeira, do Sebastião Horti, e que eles são amigos da velha guarda, mais de 38 anos somos amigos, que estão aqui junto comigo, me ajudando. Quero também agradecer a senhorita Hair, que cuida do meu cabelo, as costureiras, as bordadeiras, que eu estou com o nome delas, a Maria Alice, que está aí no caderno, porque elas pediram para mim falar o nome delas, porque você vê todo esse trabalho, é importante você valorizar, e elas falaram, não esquece, está na primeira página. Está na primeira página quando eu abro e quando eu faço um perfil na primeira,
quando eu começo a falar sobre o programa. Olha aí, Maria Alice. Daqui, é mais fácil trazer o caderno para mim. Porque eu não posso deixar de falar. Você sabe, é muito importante para elas. Elas trabalharam muito para fazer a minha faixa, o meu vestido. Então, é muito importante que eu possa agradecer a colaboração dessas pessoas, porque nada acontece só com você. Então, a pessoa que fez a minha roupa, desculpa, viu, gente? Mas isso aí faz parte da vida. Saber improvisar e ser natural na hora do improviso. E é o que eu estou tentando fazer aqui, mas não estou conseguindo achar onde está o nome das minhas bordadeiras. Ai, que pena, elas vão ficar meio tristezinhas se eu não conseguir falar o nome delas. Ai, você vê? Ai, meu Deus. Eu espero que vocês me perdoem, mas é bom até que vocês tenham isso como exemplo. Eu teria que ter isso na mão antes. Por que eu não tive isso na mão? Bom, mas é Maria Alice. Tá aqui. Achei. Porque eu falo das bordadeiras. Projeto. Bordadeiras. A Rosa Maria André Lemos, a Gracinha Rosa, e a Maria Alice André. São duas senhoras, são irmãs. São duas senhoras que estão assim com mais de 70 anos, então elas trabalham com afinco para fazer o bordado, com carinho, para fazer essas roupas bonitas. Então, são pessoas que merecem ser aqui como referência, né? E o que eu espero também, e eu quero frisar, é que as futuras candidatas à Rainha do Carnaval não se esqueçam. Elas precisam, acima de tudo, ter amor por elas. O amor que eu digo é se respeitar a elas mesmas. E ir para o samba, para o público, dançar para elas também, mas sabendo que o espetáculo é para o público, né? Ela não pode só ficar apenas para uma escola de samba, ela tem que ser a rainha de todos. É isso que eu gostaria de frisar, que ser rainha do carnaval não é apenas ser parte da história da cidade, como agora eu estou aqui comentando tudo isso. É fazer parte da história do Brasil, porque o carnaval ele é divulgado no mundo inteiro. Então, que saibamos ser uma excelente rainha do carnaval em todas as fases. Entrar e saber entrar e saber sair, né? Então, em nome da Fundação Arquivo de Memória de Santos e da Unimonte, agradecemos a Joana d'Arc, rainha do Carnaval Santista de 1982, pelo seu depoimento. Eu é que agradeço dele essa lembrança, e eu vou doar algumas coisas da época do carnaval para a cidade. Agradeço a vocês. Obrigada. Obrigada a vocês.